Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ismael Casagrande, estou aqui mais uma vez para falar sobre Azure. Para quem não me conhece, eu sou MVP em Azure, eu falo um pouquinho sobre Azure todas as semanas aqui, tanto no canal do Coopera TI quanto no blog do Coopera TI, então todas as semanas eu tenho um contato aqui com vocês falando de Azure. E essa semana, para dar sequência às nossas lives anteriores aí, que a gente falou sobre a prova, né, sobre o exame AZ700, que ele é muito importante para a parte de redes, né, os fundamentos de redes do Azure. Então, essa semana eu vou falar um pouquinho sobre a WAN virtual e o que é a WAN virtual. Nas lives anteriores, a gente falou um pouquinho sobre gateway de VPN, a gente falou um pouquinho sobre subredes, sobre emparelhamento de redes, enfim, uma série de recursos mais focados em rede. Tá? Nesse caso aqui é uma WAN virtual, e estou gravando um vídeo em vez de fazer uma live por um motivo bem especial. Assim como teve na live anterior o deploy, implementação de um recurso de rede que demorou 40 minutos, neste caso aqui também eu vou ter um recurso que vai levar 40 minutos para ser implantado. Então, para não fazer vocês ficarem esperando aqui um recurso ser implantado por 40 minutos, eu resolvi usar aqui a mágica da edição e fazer isso mais rápido para a gente entender melhor o ambiente, tá? Então, começando aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, começando a falar sobre o WAN virtual, né? O que é o WAN virtual? Ela traz uma forma de conectividade entre redes de forma simples, segura, unificada e global. Então, a gente vai poder gerenciar as conexões de rede tudo de um lugar só. A gente vai poder centralizar as conexões de rede em um local só. Então é bem bacana de trabalhar com isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é que o WAN virtual tem duas SKUs, tá? Então ela vai ter a SKU básica e a standard. Tá? Na básica ela vai trabalhar somente com VPN site to site, e na standard ela vai trabalhar com VPN site to site, vai trabalhar com VPN point to site, vai trabalhar com hub virtual, vai trabalhar com emparelhamento de VLANs, de VNets. Então tem tudo essa é a grande diferença entre elas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a WAN virtual. A gente vai precisar esquecer um pouquinho que a gente conhece de Azure para a gente poder entender o conceito de WAN virtual, tá? Eu vou tentar fazer um desenho aqui com vocês, tá? Vamos lá. Vamos ver se eu acho um desenho aqui para a gente poder demonstrar de forma mais fácil. Eu acho que esse carinha aqui tá legal. Vamos lá. Vamos aumentar esse cara aqui um pouquinho. Vamos levar em conta que a gente tem a nossa empresa aqui e tem um data center aqui dentro, tá? Eu tenho mais um data center em algum lugar do mundo. Tá? E eu tenho também... Vamos ver aqui alguns escritórios espalhados. Escritórios menores espalhados. E eu tenho também alguns usuários, tá? Vamos pensar num cenário. Vamos pensar num cenário parecido com isso, tá? Alguns usuários também aqui. Então eu vou ter, opa! Vou ter alguns usuários espalhados aí pelo mundo. Vamos supor que a gente tem alguns usuários aí que estão espalhados por aí, tá? Aqui. Então esse é o meu cenário, então eu tenho que fazer uma comunicação de rede dentro desse ambiente aqui, tá? Eu tenho que conectar essas minhas filiais, eu tenho que conectar aqui as minhas filiais com os dois data centers principais, e os meus usuários aqui também precisam trabalhar. Então eu preciso conectar essa turma inteira aí. Não tô nem falando de Azure ainda, tá? Falando só de um ambiente local aqui nesse momento. O que a gente faria num momento desses, tá? A gente usaria um recurso que é bem conhecido de quem é mais antigo um pouquinho aí na internet, na computação, na área de TI, que é uma coisa chamada... É um link que o pessoal adora utilizar. Ele é chamado de MPLS. Como se tivesse um link MPLS, e eu faria a comunicação aqui entre essas dois data centers pelo link de MPLS. Esses escritórios que eu tenho espalhado aqui com estruturas menores
Provavelmente teria aqui uma VPN em algum local e eles fechariam essa VPN. Mesma coisa, meus usuários. Eles viriam aqui e fechariam a VPN para poder se comunicar entre si, né, para fazer essa comunicação entre todo esse ambiente. Tá? Então aqui a gente vai falar IPLS, ou depois apareceu também, né, o SD-WAN, também é um recurso que é usado para fazer esse tipo de comunicação. Tá? Então basicamente a gente transforma um link de internet, a gente faz a comunicação entre os ambientes que eu preciso comunicar, beleza? Então basicamente a gente faria isso num cenário, num ambiente anterior, aí, num ambiente mais sem pensar em WAN virtual, sem pensar em Azure, sem pensar em Cloud, tá? A gente faria um cenário parecido com esse, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou ter um desenho que vou mostrar para vocês. Esse cara aqui. Vamos imaginar este cenário em Azure, tá? Com Azure aqui já. Então eu tenho meus escritórios, meus usuários remotos e meu HQ aqui, que é meu prédio central, minha matriz. Tá? Então, eu preciso utilizar algum recurso que faça a intercomunicação de rede entre todos esses carinhas. Mas as minhas VNets lá no Azure, lá tem todo o meu ambiente rodando no Azure lá, e eu preciso fazer com que todo mundo se comunique. E é para isso que a gente vai usar a WAN virtual. Ela é um concentrador de rede, ela é um hub, ela é uma forma que a gente pode centralizar toda a comunicação de rede. Aí é bem bacana essa comunicação que ele faz, porque a gente consegue centralizar a rede em um local só. E olha que legal, conexão entre VNets, que vai ser aqui o emparelhamento de redes, site to site, point to site, express route. Então eu vou usar todas essas tecnologias apontadas para um único recurso que está lá no Azure, e ele vai se encarregar de fazer toda a comunicação entre os meus recursos de rede aqui e as minhas filiais e meus usuários que estão lá na ponta, utilizando os seus dispositivos móveis lá na ponta, tá? Então a gente vai usar a WAN virtual justamente para fazer isso. Tá? Então a gente vai usar essa WAN virtual para fazer essa intercomunicação de rede usando os mais diversos cenários que eu posso imaginar. Emparelhamento, site to site, point to site e express route. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês na prática como é que faz isso. Eu vou criar aqui um ambiente, eu já tenho um ambiente criado. Tá? Eu tenho um ambiente criado somente com 2 VNets. Tá? Então não é um ambiente, não vou ter nenhuma VPN. Tá? Eu vou tentar desenhar ele aqui o ambiente bem rapidinho. A gente tem uma ideia, tá? Eu vou criar aqui, eu tenho 2 VNets comunicando. No Azure as duas, tá? Uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. Então eu vou usar a WAN virtual para comunicar essas 2 VNets, tá? Diferente do emparelhamento, óbvio, né? Nesse cenário aqui o emparelhamento seria mais indicado, né? Que eu não preciso ter uma WAN virtual, mas aqui eu já deixo pronto para, quem sabe, uma conexão aqui, uma VPN site to site ou uma VPN point to site. Então eu consigo fazer, já deixar um ambiente pronto para todo mundo se comunicar de forma fácil, beleza? Bom, galera, então aqui estou mostrando para vocês já o meu ambiente, como está criado. Estou aqui no meu painel já do Azure. Então eu tenho 2 VMs criadas com 2 VNets aqui, tá? Então padrão, tá? A redezinha criada, a máquina criada com Linux nesse caso aqui, só para a gente ver a comunicação de rede entre elas, tá? Eu vou conectar nas 2 máquinas para te dar uma olhadinha. A gente já vai entender como que elas estão configuradas, tá? Vou conectar aqui. Tá? E vou conectar na segunda máquina também, tá? Então eu estou conectado tanto na máquina que está no Brasil, quanto a máquina que está nos Estados Unidos também. Beleza. A gente pode ver aqui o endereço delas IP. Então tem aqui o 10.0.0.4. E aqui eu vou ter o 10.1.0.4. Então em 2 VNets diferentes.
a gente vai tentar comunicar uma com a outra. Ó. Vamos lá. Ping 10.0.0.4 não vai dar nenhum tipo de resposta. Se eu vir aqui e der um ping, opa, tá difícil hoje, 10.1.1.0.4 também não vai responder o meu IP, tá? Não vai responder a requisição de ping, tá? Porque essas duas redes elas estão separadas, inclusive geograficamente, e eu preciso ter uma comunicação entre elas aqui para fazer essa comunicação, tá? E é o que a gente vai criar agora. A gente vai usar, ao invés de usar uma VPN diretamente, ou usar um recurso chamado VNet Peering, né, ou emparelhamento de redes, eu vou utilizar diretamente aqui o Virtual WAN. Tá? Então eu vou vir aqui procurar por WAN virtual, vou criar uma WAN virtual. Aqui vou definir um grupo de recurso, vou definir o local que vai ficar essa Virtual WAN, pode ser no Brasil. Vou criar um nome para ela, então vou botar aqui um AV1BR, por exemplo, vai ficar no Brasil. Aqui, como eu comentei, as duas SKUs, standard e básico. Vamos usar o standard, porque eu vou precisar usar entre VNets, né? Revisar e criar. A configuração da WAN virtual é essa, tá? É simples assim. Vamos esperar ela criar o recurso. Neste momento ele não deve demorar muito. Tá? A gente vai demorar um pouquinho depois que a gente vai criar o recurso de VPN lá, né? O recurso de site to site para poder fazer a comunicação, deixar tudo prontinho, tá? Naquele momento vai demorar um pouquinho mais para criar. Então assim que criar aqui eu volto com vocês e a gente continua a criação da WAN virtual, beleza? Bom, pessoal, então voltando aqui, já criou o recurso, foi bem rapidinho mesmo, tá? Então, vamos lá ver como é que ele fica esse recurso criado. Vamos ver aqui no meu grupo de recurso. Vou encontrar aqui a VWAN-BR, tá? O nome não ficou muito bonito ali, a gente pode mudar ele ficar um pouco mais interessante. E aqui, então eu vou ter aqui toda a parte de visão geral, longevidade, acessos, configurações. Se eu clicar aqui eu tenho o meu SKU, ele explica um pouquinho o que acontece com cada SKU. Comentei com vocês aqui, por exemplo, ó, a WAN básica dá suporte a VPN Site to Site, conectividade de comunicações e VNet em um único hub. A WAN Standard dá suporte à conectividade de N2N. Tá? Então eu conecto qualquer coisa a qualquer coisa. Isso é bem bacana esse conceito. Propriedades, aqui algumas informações sobre o recurso. Bloqueios, isso a gente é um outro recurso de bloqueio de recursos aqui de criar algum bloqueio de deleção ou de alteração. Hub, site VPN, a gente pode criar aqui site VPNs, né? Site to site nesse caso aqui. Aqui é point to site, express route e rede virtual. A gente vai utilizar aqui o hub, tá? Eu preciso criar um hub primeiro para depois conectar, né, as pecinhas aí e encaixar todo mundo na mesma rede, tá? Vou criar um hub e olha só, a gente pode reparar lá em cima já, ó, básico, site to site, point to site, express route, as tags, etc, tá? Então a gente vai ver que tem bastante coisa para fazer aqui. E aqui embaixo já tem, né, o nosso alerta aqui, que a criação de um hub com gateway levará pelo menos 30 minutos. Então é isso que a gente vai, eu vou utilizar a mágica da edição aqui para cortar esses 30 minutos aqui, para vocês que estão vendo esse vídeo vai aparecer bem rapidinho. Vamos lá, vamos criar aqui. Vou criar na região sul do Brasil, que é onde eu criei meu hub, né? E vou dar um nome para ele, vou dar aqui um hub live 01, por exemplo. Vou botar um endereço de IP para ele, 10.20.0.0/16, é uma faixa de IP que eu não tenho nas minhas redes. Capacidade do hub virtual, aqui eu vou escolher entre as capacidades que eu preciso. Tá? Então eu vou conectar aqui duas estruturas, roteador de 3 Gbps, com suporte a 2000 VMs, e que a gente tem uma infinidade de opções aqui. Claro que cada uma tem suas diferenciações na hora de billing, né, da cobrança. Então eu vou utilizar aqui a primeira opção, que é o mais simples que eu vou precisar mesmo. Em vez de Express Route, que eu não vou utilizar Express Route, né, eu vou utilizar a VPN. Vou avançar, vou criar aqui um site to site já. E já vou botar aqui a escala dele, escala de 1, que é 500 Mbps das conexões. Mais uma vez aqui tem uma série de opções aqui também. Quanto maior, obviamente maior é um pouco a cobrança também disso tudo, tá? Vou usar a primeira aqui opção, que é a que nos atende no laboratório.
preferência de roteamento, Microsoft ou internet. Eu vou fazer entre duas VNets. Então eu vou deixar com o Microsoft mesmo, tá? Para ficar mais fácil a gente comunicar. E aqui eu vou avançar o Point to Site. Eu poderia configurar uma VPN aqui já, Point to Site, né? Que é onde a gente usa a gente utiliza isso lá na nossa estação de trabalho, no desktop, no dispositivo móvel, enfim, do usuário final. Não vou criar. Express Route também eu poderia criar um gateway aqui, né? Configurar um gateway de Express Route, também não vou. As tags e revisar e criar. Então, neste momento que eu vou colocar criar, ele vai levar aqui uma meia hora para criar esse hub virtual. Então, quando ele terminar de criar, eu volto com vocês aqui, a gente termina de configurar e ver como que isso funciona, tá? Enquanto isso, lembrando, ó, não há comunicação entre as máquinas virtuais, tá? Só para nós deixar isso claro que não existe configuração ainda, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, então acabou já de implantar o nosso recurso, demorou exatamente aí meia hora para fazer isso, né, 30 minutos, como ele estava nos alertando. Então aqui vamos lá ver o recurso, como que ele está agora. Tá? Lembrando que a máquina continua sem comunicar, nenhuma das duas máquinas comunica ainda. Opa. Aqui. O ABR. Então ele criou um hub, criou com êxito na região do Brasil, sem nenhuma VPN. Se eu vier aqui, eu também não vou ter nenhuma conexão na rede virtual. Sem nenhuma rede virtual conectada ainda. Se eu vier aqui no Hub, eu não tenho nenhum site, né? Então, vamos conectar essas redes virtuais agora, tá? Vou vir aqui, como é VNet para VNet, então eu vou vir aqui em conexões de rede virtual. Adicionar conexão, vou colocar aqui o S para Hub, por exemplo. Seleciono o meu Hub da Live, seleciono o grupo de recurso, a rede virtual que eu vou conectar, que é o S, né, o S para Hub, e vou dar um criar. Aqui é questão de rotas, né, se eu precisar criar alguma rota mais personalizada. Vou adicionar aqui, vamos acompanhando ver se vai mudar alguma coisa aqui. Esse deploy aqui é bem rapidinho, tá? Não demora muito. E eu vou ter que fazer o hub, né, de conectar a rede do BE, do Brasil, no hub também, tá? Então vamos ver se vai mudar alguma coisa até aplicar lá. Não mudou nada ainda. Para ganhar um tempinho, eu vou fazendo já a próxima conexão, que é a mesma coisa, tá? Então eu vou botar aqui BR to hub. Eu vou escolher meu hub virtual, grupo de recurso, a minha rede do Brasil, sem propagar nenhuma rota, não tem rota personalizada nenhuma, vou dar um criar aqui também. Ele demora um minutinho para fazer o deploy. Opa, começou a resolver os IPs. Isso quer dizer que já começou a comunicar minhas redes virtuais, ó. Então o meu emparelhamento lá foi concluído nas duas VLANs. A gente pode ver aqui em cima também que apareceu as duas redes virtuais conectadas e já existe conexão de rede aqui, né? Então aqui eu tenho a VNet BR, a VNet US conectada no hub, então já há conexão aqui. Caso eu queira criar, por exemplo, uma VPN, point to site, eu posso vir aqui em configuração de VPN para usuários e seguir a configuração de uma VPN comum. Tá? Eu posso vir aqui e escolher um nome para essa VPN, por exemplo. Eu posso escolher aqui que eu vou usar o OpenVPN, ou aqui, ou posso vir aqui, por exemplo. Eu posso selecionar um mecanismo de autenticação e vir aqui
preencher essas opções aqui e colocar minha VPN logando como Azure Active Directory, por exemplo. Posso usar um Radius, posso usar um certificado do Azure para fazer isso. Então, configuração de VPN comum, tá? Para isso eu vou deixar aqui em algum local aqui um vídeo onde eu mostro como configura uma VPN Point to Site. É só seguir os mesmos passos que funciona, tá? Então, basicamente é isso que aconteceu aqui. A gente fez, basicamente foi isso, de configurar um hub virtual para poder comunicar duas VNets, e depois sim eu posso comunicar um ambiente on-premises, eu posso comunicar com um ambiente point to site, eu posso comunicar usando o Express Route. Então eu tenho aqui as 3 opções aqui de comunicação entre as minhas redes, né? Então rede virtual, Express Route, point to site, site to site, VPN daí, né? Então, pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui o vídeo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar nas redes sociais, ou aqui mesmo nos comentários, ou no blog aqui mesmo. A gente bate um papo sobre Azure. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!